a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio do especial de Halloween. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje trago-vos um caso que é mais conhecido como o The Watcher. Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem desse lado. Espero que estejam a gostar do especial de Halloween até agora. Se estão a gostar, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal e deixarem o vosso grande like para que eu saiba que vocês gostam do especial de Halloween e também de ativarem então as notificações e de me seguirem pelo Instagram para não perderem nenhuma novidade. Estou mesmo muito entusiasmada para vos falar sobre este caso, porque realmente este caso é muito creepy, perfeito para ser contado nesta altura do ano, portanto... Vamos passar então para este vídeo. Tudo começou então quando a família Broaddus decidiu comprar uma casa. Esta é então a família Broaddus, que é composta pelo Derek, que é o pai, a Maria, que é a mãe e por fim os seus 3 filhos. Então a família em 2014 decidiu comprar uma casa que se encontra em Westfield, em New Jersey, por $1.300.000. Esta casa ficava então na 657 Boulevard e para os Broaddus esta casa era um sonho realizado. A Maria, portanto a mãe da família, não é por assim dizer, tinha sido criada em Westfield e então ela adorava aquela zona e queria muito que os seus filhos também fossem criados ali, tanto que a casa onde a Maria cresceu era muito próxima da casa que os Broaddus tinham então comprado. Este era então considerado um dos bairros mais seguros da América e a família Broaddus estava muito entusiasmada para começar a viver naquela casa. No entanto, tudo aquilo que parecia um grande sonho para a família, na verdade, transformou-se num grande pesadelo. Tudo começou então numa noite, após 3 dias da família ter comprado a casa, que o Derek estava então na rua, porque eles estavam na altura a remodelar a casa e tinham acabado de pintar a casa, e o Derek foi até à caixa de correio. E quando o Derek foi então ao correio, ele retirou de lá uma carta que tinha escrito no envelope de New Owner, portanto, o novo dono da casa. E a carta dizia então o seguinte: querido novo vizinho na 657 Boulevard, permita-me recebê-lo no bairro. O meu avô vigiou a casa na década de 1920 e o meu pai na década de 1960. Agora é a minha vez. Conhece a história da casa? Sabe o que há dentro dos muros do 657 Boulevard? E esta foi então uma parte da primeira carta que a família recebeu na sua casa nova. Eu não estou aqui a ler tudo porque, enfim, é muita coisa, portanto, se vocês tiverem interesse, vão investigar à internet e vão encontrar de certeza. No entanto, esta carta tinha alguns pormenores que só a família é que saberia e a família ficou realmente muito assustada porque, na verdade, eles ainda nem sequer estavam a viver naquela casa. Tanto que, inclusive, a carta diretamente ameaçou os seus filhos dizendo o seguinte: precisa de encher a casa com o sangue jovem que eu pedi? Melhor para mim. A sua antiga casa era pequena demais para a família em crescimento ou foi a ganância de me trazer os seus filhos? Uma vez que eu sei os seus nomes, vou chamá-los e atraí-los até mim. Portanto, vocês estão a imaginar a família a ler esta carta? Eu não sei, mas eu se tivesse lido isto eu ficava de género tipo, what the fuck? Seja como for, como vocês devem estar a imaginar, a família ficou realmente muito assustada e como eu já vos tinha dito anteriormente, eles ainda não se tinham mudado para essa casa e por isso, devido a esta carta e devido ao que o homem dizia relativamente aos seus filhos, eles decidiram então adiar a mudança para a casa. Na altura, eles não faziam a mínima ideia de quem é que poderia ter enviado esta carta, no entanto, eles desconfiavam que possivelmente poderia ser de uns donos muito antigos que já tivessem estado naquela casa devido ao que a carta dizia, no entanto, eles não faziam a mínima ideia. Passado então algum tempo da família ter recebido estas cartas, eles receberam mais 2 cartas e mais uma vez estas cartas foram creepy como tudo. Vou ler-vos então alguns excertos destas cartas. Faz anos e anos desde que o sangue jovem dominava os corredores da casa. Já encontrou todos os segredos que ela guarda? O sangue jovem brincará na cave? Ou terão eles muito medo de descer lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Está longe do resto da casa. Se estivesses no andar de cima, nunca os ouvirias gritar. Eles vão dormir no sótão ou vocês dormem todos no segundo andar? Quem tem os quartos de frente para a rua?
Vou saber assim que vocês se mudarem. Isso irá ajudar-me a saber quem está em qual quarto e dessa forma eu posso planear melhor. E foi então após a família Broaddus ter recebido também estas cartas que decidiram contactar os donos antigos, portanto os senhores que lhes venderam a casa. Os donos antigos chamavam-se John e Andrea Woods. E a família Woods diz que nunca tinha recebido nenhuma carta ameaçadora e eles já viviam naquela casa há 2 décadas, portanto acho que era há 23 anos que eles já viviam naquela casa e que nunca tinham recebido nenhuma carta. No entanto, eles não disseram totalmente a verdade, porque mais tarde veio-se a descobrir que eles realmente tinham recebido uma carta perto da altura em que eles decidiram vender a casa. No entanto, a família Woods diz que na altura, quando leu a carta, não achou que a carta fosse ameaçadora de alguma forma, até porque já viviam lá há muito tempo, e então simplesmente mandaram essa carta para o lixo. Foi então quando a família Broaddus, passado 6 meses, decidiu que já não queria aquela casa e tentaram vendê-la. No entanto, não tiveram muita sorte, porque muito rapidamente esta história das cartas ficou conhecida e então isso não estava exatamente a atrair compradores. Então a família Broaddus tentou vender a casa a um construtor, na esperança que o construtor quisesse demolir a casa e fazer então 2 casas separadas, no fundo dividir o terreno. E então nessa altura a família pediu autorização à vizinhança para que isso fosse possível, não é? Para que o terreno fosse dividido. No entanto, os vizinhos não permitiram porque disseram que ia ficar muito diferente da estética do resto do bairro. Inclusive, nessa altura, a família recebeu mais uma carta do The Watcher, portanto do vigilante, a dizer que não deviam fazer isso à casa. Tanto quanto se sabe, a família Broaddus começou a ter muitos problemas psicologicamente, a Maria estava sempre em pânico, o seu marido também, porque realmente ficaram muito traumatizados com esta experiência, porque sentiam que estavam constantemente a ser vigiados. E vamos ser honestos, eu se estivesse nessa situação, eu não sei, eu saía logo daquela casa, eu não ia aguentar, porque isso é muito assustador. Isso é muito assustador. Ter uma pessoa do outro lado da rua, nós não sabemos onde é que a pessoa está e estar constantemente a controlar os nossos passos, saber o que nós fazemos dentro da nossa própria casa, isso é muito estranho. Na altura, a família Broaddus, quando recebeu a primeira carta, eles foram fazer queixa à polícia e nesta altura eles apresentaram também uma queixa contra a família Woods porque eles, quando venderam a casa, não contaram a história das cartas. E isto por acaso faz-me imenso lembrar aqueles filmes de terror, sabem? Em que, quer dizer, isto até na vida real acontece, em que, por exemplo, houve um homicídio na casa e a casa está à venda, mas não vos avisam que alguém morreu lá dentro. Faz-me lembrar isso. E então, após muito tempo sem terem sucesso nenhum em vender a casa, a família Broaddus finalmente conseguiu arrendar a casa a uma família que se mudou para lá. E esta família, na verdade, tinha 2 cães e também já tinham filhos, mas os filhos já eram mais adultos e eles mudaram-se então para a casa dos Broaddus. Mas só para vocês terem uma noção, existia uma cláusula no contrato de arrendamento que dizia que caso a família começasse a receber cartas ameaçadoras, que poderiam sair a qualquer momento. E o que é que aconteceu? A família recebeu uma carta do vigilante. Esta carta foi realmente uma carta muito assustadora, muito mais violenta do que as outras cartas que a família Broaddus tinha recebido e então eu vou ler-vos aqui um excerto. Talvez um acidente de carro, talvez um incêndio, talvez algo tão simples como uma doença leve que nunca parece desaparecer, mas que o faz adoecer dia após dia, após dia, após dia. Talvez a morte misteriosa de um animal de estimação. De repente, os seus entes queridos morrem. Aviões, carros e bicicletas caem. Ossos quebram. E como vocês podem perceber, o vigilante voltou a atacar. Isto é muito creepy. Eu sei que eu já disse isto para umas 3 vezes neste vídeo, mas é verdade, eu acho que isto é realmente um grande pesadelo. Mas como eu já vos tinha dito, a família Broaddus já tinha ido à polícia para explicar o que tinha acontecido das cartas e na altura a polícia até lhes disse para eles não contarem nada aos vizinhos, uma vez que todos eram suspeitos. E por isso vamos agora então para algumas teorias. A primeira teoria é de que o vigilante seja um senhor que se chama Michael Langford. O Michael era um dos vizinhos da família Broaddus, ele vivia na verdade mesmo ao lado, a casa dele era mesmo ao lado da casa da família e então basicamente suspeita-se que ele possa ser o vigilante porque no dia em que a família recebeu a primeira carta, o Langford estava a fazer um churrasco na sua casa. Ele vivia nessa casa com a sua mãe que tinha 90 anos e vivia também com os seus irmãos que também já eram muito mais velhos, pessoas para os seus 50, 60 anos. Portanto, a família era conhecida na vizinhança como sendo uma família um
um bocado estranha. E ele era também conhecido por andar sempre a assustar, entre aspas, os novos vizinhos, porque ele basicamente punha-se no quintal das pessoas, punha-se a espiar, e isso é muito creepy já agora, e então as pessoas desconfiam que possa ter sido ele. E existe aqui uma coincidência que é muito interessante, porque a família Langford foi para aquela casa nos anos 60 e nessa altura o pai do Langford ainda era vivo. E sabe-se que o pai do Langford morreu 12 anos antes da família receber a primeira carta. Portanto, ao que tudo indica, isso faz sentido, tendo em conta o que o vigilante escreveu na primeira carta, por isso acredita-se que o pai do Langford fosse então o pai referido na carta e que ele estivesse então a continuar o seu trabalho. No entanto, não existiam provas suficientes e por isso o Michael nunca teve problemas com esta questão. A terceira teoria é a teoria de que poderia ser a Abby Langford, portanto a irmã do Michael. Isto aconteceu porque na altura em que a família levou as cartas para a polícia encontrou ADN nos envelopes e este ADN pertencia a uma mulher. E na altura desconfiaram então que pudesse ser a Abby, que é então a irmã do Michael. No entanto, ficou provado que não era ela porque eles fizeram uma comparação de ADN e não foi compatível. E por fim, a última teoria é a teoria de que a própria família, portanto os Broaddus, tenham feito isto de propósito para ganhar dinheiro. Muita gente começou a especular que possivelmente os Broaddus já tivessem isto tudo planeado, que eles tivessem ido mesmo para aquela casa de propósito e que inventaram esta história das cartas para criar atenção, para começarem a fazer filmes e tudo mais e ganharem dinheiro através disso. No entanto, eu não acho que isto seja assim, eu não acho que faça grande sentido, estão a ver, porque quem é que é a pessoa que vai pensar vou ganhar dinheiro a fazer filmes com uma história de umas cartas, tipo, vamos comprar uma casa de 1.300.000. Não faz grande sentido, mas esta é a minha opinião pessoal. No entanto, existem pessoas que desconfiam também porque na altura em que a família Broaddus pediu então para a vizinhança deixar de dividir o terreno e foi recusado, né, como eu já vos tinha dito, muitos dos vizinhos começaram também a receber cartas e veio-se a descobrir que quem tinha enviado essas cartas tinha sido Derek, portanto o pai da família. No entanto, ele disse que sim, que tinha sido ele, porque estava realmente muito desesperado, só queria sair daquela casa e que não conseguia compreender o porquê dos vizinhos não autorizarem e então aquilo foi feito num ato de desespero. E também não faz grande sentido porque veio-se a descobrir também que outra família que vivia na mesma vizinhança também já tinha recebido uma carta muito antes dos Broaddus terem mudado para a vizinhança. Mas mais uma vez, tal como os Woods, esta família não ligou muito à carta porque eles já viviam lá há imensos anos e então mandaram a carta fora e nunca ligaram muito a essa questão. E este é então o caso de hoje, malta, e eu tenho uma atualização para vos dar porque esta atualização é bastante recente, que foi portanto o facto da família Broaddus finalmente ter conseguido vender a casa. Eles venderam a casa por aproximadamente $950, portanto muito abaixo daquilo que eles tinham comprado inicialmente, tendo em conta também que eles gastaram dinheiro em remodelar a casa, portanto eles definitivamente perderam dinheiro com isto, mas acho interessante dizer porque realmente esta notícia é muito recente. Mas realmente é mesmo muito assustador. Eu pessoalmente eu não acredito na teoria de que a própria família tivesse feito isso, porque como eu já vos disse, existiam famílias que já tinham recebido e para além disso, daquilo que eu li do caso, dá mesmo a entender que a família estava super entusiasmada por ir para aquele bairro, eles realmente queriam estar ali com a sua família, com os seus filhos, para terem um sítio bom para crescerem, portanto não me parece que tenha sido algo planeado, mas pronto, esta é apenas a minha opinião. E chegamos então ao final de mais um episódio de especial de Halloween, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês estão a achar do especial de Halloween deste ano. Tenho muita curiosidade para saber. Digam-me também o que é que vocês acham sobre este caso, se têm alguma teoria. Eu pessoalmente, como eu já vos disse, não sei bem o que é que eu hei de deixar, porque realmente não existem provas, não existe mesmo nada. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal se são novos por aqui, para terem o vosso grande gosto e que por fim ativem também as notificações e que me sigam pelo Instagram para não perderem nenhuma novidade. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então amanhã aqui às 18 horas. Beijinhos!